Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Boa noite com Deus. Que Cristo Jesus te fortaleça, te sustente, te abençoe em todos os momentos de sua vida. É a minha oração, é o meu desejo para você, que você nessa noite sinta a presença gloriosa do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a vida das pessoas que você tem em seus pensamentos e que tem orado por elas, que elas também sintam a presença do Senhor Jesus. Hoje é uma noite de paz, é uma noite de alegria, é uma noite de nós sentirmos um toque especial do Senhor Jesus, um toque de conforto, de consolo. Uma esperança está brotando em nossas vidas e essa esperança chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor, porque é uma esperança de vida, é uma esperança em acreditar que as coisas vão melhorar a cada dia para nós, porque cremos no Senhor Jesus, cremos num Deus poderoso, num Deus maravilhoso. Por isso estamos aqui para entender qual é a vontade do Senhor para nós hoje, a ser revelada para nós pela palavra de Deus, uma palavra de vida, uma palavra de esperança, como já disse, uma palavra de conforto. Então que você, meu irmão, minha irmã, abra seu coração para Jesus, que o Senhor Jesus toque de uma forma muito especial sobre sua vida nessa noite. Deixa Ele te transformar, deixa Ele te levar, sinta essa presença. Peça assim, Senhor Jesus, tira esses maus pensamentos, tira essas emoções que me abatem. Vá orando para que o Senhor tire essas coisas ruins, essas coisas que não te traz esperança, que não te traz alegria, em nome de Jesus, porque é do agrado de Deus que você, meu irmão, minha irmã, tenha uma vida abençoada, tenha uma vida cada dia mais feliz, cada dia mais esperançosa, ver sua família, ver pessoas que você está orando, pessoas que você tem colocado ao longo dos anos de sua vida, para que se converta também. Você gostaria de ver no altar do Senhor. Quando eu falo altar do Senhor, é estar na casa de Deus, é estar consagrando a vida, é estar buscando, é estar participando. Nós queremos isso para nossas famílias, nós queremos isso para nossos amigos, porque é do agrado de Deus que a vivência que temos com Ele, com o nosso Salvador, Cristo Jesus, que as pessoas também tenham. Para isso nós somos chamados, para levar o Evangelho. Então que nessa noite você deixa Jesus te transformar, para que você testemunhe essa transformação dele em sua vida, meu irmão, minha irmã, porque vale a pena, porque é tremendo, porque é maravilhoso. São dias, estou sempre falando, são dias de desespero para muitas pessoas. Muitas pessoas estão aí desesperadas, amarguradas. É triste vê-las nessa situação, porém, é uma escolha delas. Elas certamente, em algum momento de suas vidas, tiveram a oportunidade de encontrar com Jesus, de amar a Jesus e se sentir amado por Jesus, mas não quiseram, amaram mais as coisas desse mundo, amaram o seu trabalho, amaram o seu estudo, amaram a sua família, amaram diversas pessoas e situações que satisfaziam a vida delas, mas o principal, a necessidade das almas delas, da vida delas, que é a necessidade de todo ser humano, Cristo Jesus não amaram. Então hoje nós vemos aí na televisão, nós vemos nos noticiários pessoas sofrendo e violências em toda a área de uma família. A violência ela abrange toda a estrutura familiar e nós sabemos quem é o pai da violência. É o inimigo de nossas almas, é o diabo, ele está aí e ele só vai roubar, matar e destruir. É o objetivo dele, destruir a criação de Deus, e a criação de Deus somos nós, seres humanos, homem e mulher, que fomos criados para louvar e adorar o Senhor. E é triste a gente ver, não somente na televisão, mas vemos também pessoas de nossas famílias e familiares. Então, quer dizer, o mal está entrando, está criando diversas formas para destruir a unidade familiar. Por quê? Porque essas famílias, essas pessoas
e em determinado momento de suas vidas recusaram o Senhor Jesus como Senhor soberano sobre a vida delas. Infelizmente, lamentável, mas é uma escolha. É uma escolha delas, é uma escolha livre delas. O Senhor Jesus, de modo algum, colocaria uma opressão, uma pressão para que ela chegasse até Ele. Jesus não age assim. Jesus age por amor. E o amor dele é um amor de um toque muito profundo na vida humana. Mas é um toque que não obriga o ser humano a ir até Ele. Mas é um convite. É algo que faz o ser humano olhar para Ele e ver que nele há algo tão sublime, tão diferente, uma paz tremenda, um amor tremendo, uma salvação, um toque profundo. Jesus então se mostra para o ser humano que o que ele faz não é o que o mundo faz. Então essas pessoas tiveram essa oportunidade, pode até ter novamente, pode ser que não tenham mais e se percam para sempre. Isso é entre elas e Deus. Cabe a mim e a você a anunciar esse evangelho que salva, essa palavra viva de um Deus vivo que servimos e que estamos servindo aqui nessa noite para glorificá-lo, para adorá-lo. E novamente digo, para ler essa palavra e entender o que o Senhor tem para nós nessa palavra de vida. Meu irmão, minha irmã, abra seu coração, olha, coloca suas preocupações para Jesus. E ó, Jesus, eu estou passando por isso, estou vivendo isso, e não estou conseguindo encontrar a paz diante dessa situação. Coloca isso para Jesus. Coloca, porque certamente Ele te ouve, certamente Ele te dará essa bênção, essa solução da situação. Quando? Não sei. Como? Não sei. Isso é entre Jesus e você. Jesus é soberano. Ele sabe o tempo certo, o momento, a circunstância perfeita, num determinado momento de sua vida, em que Ele vai agir para resolver a situação. Por quê? Porque Deus não tem prazer no sofrimento humano. Não tem prazer. E se Deus não tem prazer, como diz a palavra, então Ele vai cuidar de você, Ele vai te sustentar. Amém? Você só precisa crer. Crer. Crer é ter fé. Fé no Senhor Jesus. Fé na certeza de que Ele está contigo aonde quer que você andar. Meu irmão, minha irmã, tenho que falar sempre de fé. Fé é uma resposta humana à graça salvadora do Deus Todo-Poderoso, a nós revelado pelo Senhor Jesus Cristo. A fé é uma resposta humana à graça salvadora de Cristo. Então, a palavra fé tem que ser sempre falada, você tem que sempre falar. Para alguém ter fé e para você também internamente. Eu tenho fé, eu creio, eu acredito. Porque isso te alimenta, isso te faz crescer, te amadurecer espiritualmente. O que falta para as pessoas hoje é elas crescerem espiritualmente. Está faltando isso hoje. E quando eu falo para as pessoas, eu digo para aqueles que se dizem ser cristãos, crentes, que precisam crescer, que precisam entender como Cristo quer trabalhar na vida delas. Elas precisam entender os seus chamados, elas precisam entender a obra que Jesus está colocando para que elas façam. O problema é que elas não entendem o chamado. Elas não querem fazer a obra, querem do jeito delas. E do jeito delas não funciona, porque Jesus é soberano. Na soberania do Senhor, Ele sabe o que é verdadeiro e perfeitamente bom para nós. A obra, o trabalho missionário, evangelístico que o Senhor coloca para nós é algo muito importante e perfeito para fazermos. É verdade, o ser humano pode dizer não? Pode. É lamentável, é muito lamentável. E eu digo principalmente para quem vive na igreja, que não compreende o chamado do Senhor, não quer compreender. Isso é muito triste, porque não cresce espiritualmente. Você quer crescer espiritualmente? O que é crescer espiritualmente? É você entender
A palavra de Deus, quando você lê, é você entender que a sua oração é respondida. Então, à medida que você vai caminhando com o Senhor, você vai vivendo mais de Cristo. O Espírito de Deus vai falando mais na sua vida e você vai se entendendo, você vai vivendo e você vai crescendo, você vai amadurecendo, você vai conseguir pregar, vai conseguir ensinar essa palavra, vai conseguir dialogar com qualquer pessoa. Por quê? Porque o Espírito de Deus, ele está sobre você, ele te dá sabedoria, te dá conhecimento, te dá coragem, motivação, alegria para ir em frente na sua vida, uma vida abençoada, mas para ir em frente anunciando esse evangelho. Isso é maturidade espiritual. Hoje, nessa noite, eu quero trabalhar com você em a certeza de fazer a vontade de Deus. A certeza de fazer a vontade de Deus. Você sabe quando está fazendo a vontade de Deus? Você entende o que é fazer a vontade de Deus? Acabei de dizer, o Senhor confia em nós uma obra. Obra é um trabalho evangelístico, é algo que realizamos para que o evangelho seja divulgado. E a pergunta é, você consegue entender isso para a sua vida? E aí eu falei de maturidade espiritual. Quanto mais você crescer, quanto mais você buscar de Deus, não somente indo para a igreja, não somente indo para os cultos nos lares, mas lendo essa palavra, tendo uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida em se preocupar de falar de Cristo, não no modo fanatismo, eu preciso falar, eu preciso ir atropelando as pessoas. Não é que as coisas estão por aí desse mundo, não. Mas é com sabedoria, porque o Espírito de Deus nos dá sabedoria para anunciarmos o Evangelho. O tema dessa noite, então, da palavra do Senhor é a certeza em fazer a vontade de Deus. A palavra inicial dessa gloriosa palavra de Deus é tremenda, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia, porque nela Deus se revela para você. Leia essa Bíblia. Deus se revela para você. Deus tem todos os dias, todos os momentos, uma palavra poderosa para você. Sabe aquela palavra que você precisa ouvir de Deus? Está ali. E eu digo que o que você precisa ouvir são palavras boas, amáveis, mas são palavras boas, amáveis e de disciplina. Às vezes Deus nos disciplina, Deus nos exorta, Deus nos chacoalha ali para que nós entendamos que a nossa caminhada naquele momento não corresponde à vontade do Senhor. Então Deus toca em nós, nos chacoalha, dá uma palavra muito dura. Esse é um pai verdadeiro que dá uma palavra dura para quê? Para que a gente volte à intimidade, à comunhão com o Senhor. Esse é o sentido da disciplina à luz das Escrituras. Amém, meu irmão? Então a palavra do Senhor diz assim, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, verso 17, diz assim: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Talvez a sua tradução esteja concupiscência, que é desejo infiel, desejo imoral, desejo desenfreado, coisas relacionadas à perversidade, à depravação do ser humano. A minha tradução da NVI diz cobiça, que é algo que também é um desejo desenfreado que leva o ser humano a cometer pecado atrás de pecado, uma vida, acabei de dizer, promíscua, depravada. Mas o apóstolo está dizendo, e o mundo passa e a sua concupiscência, a sua cobiça, as coisas malignas, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Isso é tremendo, meu irmão, minha irmã. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que é fazer a vontade de Deus e o que é permanecer para sempre? Eu vou trabalhar com você nessa noite 3 razões, 3 atitudes, como você quiser entender para a sua vida, mas eu vou chamar de 3 razões pela qual o ser humano vai entender, precisa entender em fazer a vontade do Senhor. Como Deus quer de nós que façamos a vontade dEle. Há muitas circunstâncias em nossas vidas. Há muitas coisas que fazemos, eu já tenho falado aqui sobre o ativismo religioso, em que as pessoas fazem tantas coisas
e não cresce em nada com Jesus. Não cresce em nada, não vive em nada, não se transforma em nada a sua vida. Esse é o crente religioso. Ele acha que faz a vontade do Senhor, mas não faz nada. Ele acha porque senta no banco. Ele acha porque canta no louvor. Ele acha porque prega no púlpito, faz a vontade do Senhor. Só que quando sai da igreja e vem fora da igreja, ele é um verdadeiro promíscuo. É um crente mundano. É crente domingo e vive no mundo na semana. Então esse é o religioso. Mas o convertido, ele vive a experiência com o Senhor nos cultos, nos lares, no domingo, discipulado, estudo bíblico, seja qual for a realidade da igreja. E chega na semana, ele vive mais ainda essa intimidade com o Senhor. Ele vive mais ainda a unção do Espírito de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus vai movê-lo para ganhar almas. O Espírito Santo de Deus vai movê-lo para ser testemunha onde ele está. Seja no trabalho, seja no estudo, seja na família, os familiares, viajando, não sei. Mas eu sei que esse crente, esse cristão, essa cristã é verdadeiramente aquela que vai fazer e faz a vontade de Deus e permanece para sempre. Permanecer para sempre é permanecer aqui e agora, na salvação com o Senhor Jesus e na eternidade com o Senhor. Esse que faz a vontade do Senhor, ele sabe que está salvo aqui e salvo com Deus. Ainda que aqui é salvo com Deus. Ele não tem dúvida da salvação, não tem dúvida. Por quê? Porque ele ama fazer a obra do Senhor. Ele sabe que Deus se alegra quando ele faz a obra do Senhor. É isso que é fazer a vontade de Deus. Então eu lhe pergunto novamente, você tem certeza que está fazendo a vontade do Senhor? 3 razões em que o Senhor quer trabalhar na sua vida, como tem trabalhado na minha vida, para nós entendermos qual é a vontade de Deus, qual a certeza de que você, meu irmão, minha irmã, está fazendo na sua realidade religiosa, na sua vida cotidiana. Você que diz e declara Jesus como Senhor e Salvador, e em nome de Jesus eu quero mesmo que você declare. A minha oração, a minha alegria é te ver convertido e declarando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero saber se você compreende que realmente está fazendo a obra de Deus, a vontade do Senhor. A primeira lição que nós aprendemos, o primeiro entendimento que nós entendemos na palavra do Senhor em fazer a vontade de Deus, está no livro de Atos, capítulo 22, dos versículos 12 e 15, do 12 ao 15. Livro de Atos, capítulo 22, dos versículos 12 ao 15. E aí vai contar, meu irmão, minha irmã, a história de Paulo. É uma história tremenda, porque você certamente conhece a história do apóstolo Paulo, a sua conversão e a sua caminhada missionária ali na Ásia e depois na Europa. O quanto Paulo escreveu e quanto Paulo foi ganhar almas para o Senhor Jesus. Atos capítulo 22, a partir do verso 12 até o 15, diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e pondo-se junto a mim disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade e ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Glória a Deus! Aleluia, meu irmão, minha irmã. Essa palavra é tremenda. Após a conversão de Paulo, então Paulo vai ali para Damasco, se encontra com Ananias. Ananias ora, ele recupera a visão. Então Ananias está dizendo para ele: Paulo, Jesus apareceu para você, para quê? Para que você seja testemunha dele. A primeira lição que nós aprendemos em fazer a vontade do Senhor é entender o chamado que ele tem para a sua vida, meu irmão, para a minha vida, para nossas vidas. Se você quer entender que está fazendo a vontade de Deus no seu cotidiano religioso, aonde você está inserido, a pergunta é: você entende o chamado do Senhor? Porque na visão que Paulo teve,
E ele estava sem entender, ele sabia que era Jesus, porque Jesus no capítulo 9 se revelou a ele. Paulo está aqui contando da sua experiência de conversão, ao final da terceira viagem missionária, já de volta para Jerusalém. Paulo então está contando a sua experiência para os irmãos ali, naquele momento que ele está caminhando de barco, rumo até Cesareia. Cesareia era um porto até depois de Jerusalém. Então Paulo, ele entendeu pela palavra de Ananias que está falando, segundo a vontade do Senhor, que Deus, que Jesus, que é Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus, tem um propósito para a vida dele. Tem um chamado de ser testemunha. E você entende o chamado de Deus para a sua vida? Você acha que o chamado que Deus lhe faz é para você apenas ir para a igreja e da igreja para a sua casa? Você acha que o chamado que Deus faz para a sua vida é você ir num culto, no lar, somente naquele lar que está próximo do seu, que você vai a pé? Você acha que é só isso? Então é muito pouco. Então você não compreendeu o chamado. O chamado que Deus tem para mim, para você, é ser testemunha da obra de Cristo. Se eu tenho a certeza em fazer a vontade do Senhor, a vontade que Ele tem para mim, que Ele tem para você, que Ele tem para nós, é sermos testemunhas de Cristo. Eu tenho falado aqui, falei hoje à tarde na nossa reunião de oração da nossa Igreja Metodista Suzano, que é um tempo para testemunharmos de Jesus. É um tempo para falarmos para as pessoas que conhecemos, as pessoas que estão se comunicando com nós pelas redes sociais, por telefone, seja como for. É um tempo de ajudá-las e mostrar para elas que a sua vida, meu irmão, minha irmã, é uma vida transformada por Jesus. Em vez de você passar seu sofrimento, sua angústia, seu desespero, passe a sua esperança em Jesus. Essa é a certeza de fazer a vontade de Deus, que Deus quer de mim, que Deus quer de você, que você fale do amor de Cristo. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Esse é o momento, essa é uma oportunidade, como falei hoje à tarde, é uma oportunidade que Cristo está lhe dando para que você fale dele, seja testemunha dele, mostre para as pessoas a sua vida transformada, a sua vida convertida. Ganhe almas para Jesus. Porque você acha que Deus chamou Paulo para ser mais um apóstolo? Para ficar só em Jerusalém? Não! Deus está chamando Paulo para ir além de Jerusalém, para levar a palavra, para ajudar o mundo fora de Israel, fora do Oriente Médio, a conhecer Jesus. Se nós somos cristãos, é pela obra de Paulo, primeiramente pela obra de Cristo, e depois do apóstolo missionário Paulo. Por quê? Porque algo que Paulo experimentou na sua experiência com Cristo é que ele era aquele que estava sendo chamado para ser testemunha nas nações. Hoje nós somos chamados. Não existe nenhum cristão que na igreja não entenda o seu chamado. Se ele não entendeu, então ele não é cristão, porque todo cristão tem um chamado para a sua vida. Você, meu irmão, minha irmã, tem um chamado. Não fica aí dizendo, mas pastor, eu não consigo ler, não consigo pregar, não consigo orar. Não existe isso. Se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele te dará capacidade intelectual, capacidade de falar do Evangelho. Mas eu falo assim, enrosco a palavra, não há problema nenhum, porque você está anunciando Cristo. É isso que Jesus espera de você, meu irmão, minha irmã. Seja uma testemunha. Qual é a certeza de fazer a vontade do Senhor? A primeira lição é ser testemunha do Senhor Jesus, é entender o chamado para ser testemunha. Então vai e fale de Jesus. Vai e ganhe uma alma para Jesus. Você já ganhou uma alma para Jesus? Você está ajudando sua igreja a avançar com o Evangelho onde ela está? Ou você tem um pensamento, eu tenho mais irmãos aí que façam. Meu irmão, minha irmã, quando você pensa nisso, fala assim, tem um pastor que se vire. Quando você vai pensando nisso, saiba que você está ficando para trás espiritualmente.
você vai ter dificuldade de ver o milagre do Senhor, você vai ter dificuldade de entender a palavra do Senhor, você vai ter dificuldade em ter paz, em saber que a sua oração chegou até o Senhor. Por quê? Porque são inseguranças da vida. Por quê? Porque você não vive uma experiência com Cristo. O Senhor quer viver uma experiência com você, mas você não quer viver uma experiência com Ele. Meu irmão, minha irmã, dê um testemunho de Jesus. Ajude as pessoas a encontrar Jesus. Olha o momento que nós estamos vivendo. É um momento, eu digo assim, é uma terra fértil para nós ganharmos almas para Jesus. As igrejas, quando começarem a abrir, em nome de Jesus, vão abrir, porque elas são a luz desse mundo. As verdadeiras igrejas estabelecidas por Cristo, que não querem explorar o ser humano, mas querem salvar o ser humano, levar a salvação em Cristo do ser humano. A igreja não salva, quem salva é o Senhor da igreja, Jesus. A igreja, ela apresenta Jesus, deveria, né? Muitas não fazem isso, mas muitas também fazem isso para a glória do Senhor. A igreja então tem que falar de Jesus. E eu louvo a Deus, porque há muitas igrejas segundo o coração de Deus. Aleluia! Glória a Deus, meu irmão, minha irmã. A minha oração é que as igrejas se abram logo, sabe por quê? Porque essas pessoas que estão morrendo dentro de suas casas, morrendo espiritualmente, moralmente, fisicamente, elas vão procurar o socorro nas igrejas. E as igrejas abertas vão estar anunciando Jesus, e essas vidas vão entrar, elas vão ouvir uma palavra, elas vão ouvir um louvor, elas vão ouvir alguém orando, elas vão ouvir alguém do lado delas dizendo a paz do Senhor. Elas vão ouvir alguém dizendo assim, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Como é bom te ver aqui. Elas vão ouvir essas palavras vão entrar na vida delas, vão derrubar ela, e elas vão entender que então que a vida que elas tinham não tem valor nenhum, porque aquela vida ali, junto com aqueles irmãos, com aquela igreja ali é importante, porque ali elas sentiram e entenderam quem é Jesus. Aleluia! Essa é a importância da igreja, a igreja templo, a igreja na sua casa. Essa é a importância, porque as pessoas virão procurar o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. É um tempo de falarmos de Cristo, e você vai falar de Cristo. Você vai entender a vontade do Senhor naquele momento para a sua vida. Você vai fugir, vai ficar quieto, vai ficar na sua. Vai lá, canta sua musiquinha, canta seu corinho, e depois, para casa. Você acha que é isso que Deus quer? Deus quer muito mais. Oh, aleluia, Deus quer muito mais. Aleluia. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanecer para sempre é ter a certeza da salvação, é ter a certeza de fazer a obra que Deus está confiando para ele ou para ela. Segunda lição que nós, nessa noite, vamos aprender na revelação que Cristo está nos dando, na certeza de fazer a vontade de Deus. A segunda lição está, e você vai voltar um pouquinho aí, no livro de Atos, capítulo 21, versículo 4, meu irmão, minha irmã, e depois os versos 10 e o 11. O capítulo de Atos, capítulo 21, versículo 4, diz assim: E tendo encontrado os discípulos, permanecemos ali por 7 dias, aos quais diziam a Paulo, pelo Espírito, para que ele não subisse para Jerusalém. Versículos 10 e 11. E demoramos-nos ali por muitos dias. Desceu da Judéia um certo profeta por nome Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: Isso diz o Espírito Santo, o homem ao qual pertence esse cinto, assim será amarrado em Jerusalém pelos judeus e será entregue nas mãos dos gentios. Aleluia. A segunda lição que aprendemos na palavra do Senhor, de termos a certeza de fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso, é ser determinado em fazer a obra que o Senhor lhe confia. É ser determinado, é ter essa vontade, é ser coerente, é viver alegre em fazer a obra do Senhor. E aí está aonde muitos dão um passo para trás, aonde muitos se revelam então aquele crente religioso que não quer colocar a mão na massa, que não quer trabalho, que não quer sair do seu comodismo, que não quer
deixar de tomar um cafezinho depois do culto, a coxinha, o bate-papo, a conversa fora. Ele não quer abrir mão disso, ele não quer chegar na semana, chegar numa terça-feira, depois do trabalho, cansado, e ir para um culto de oração. Ele não quer isso. Ele não quer ir num culto no lar porque ele está cansado, e quarta-feira é dia de futebol, então ele não vai para o culto no lar, ele ou ela não abre mão da novela. Então, esse irmão, irmã, não quer fazer a obra de Deus, mas nós, você que compreende o que Deus em Cristo está lhe chamando para fazer a obra, então você vai ser determinado, você vai sentir alegria, você vai sentir paz, você vai sentir vontade de fazer aquilo que Deus lhe mostrou para fazer, seja para pregar, seja para visitar, seja para orar, seja para ajudar alguém nas suas necessidades. Então você vai entender que essa é a obra que Deus queria para você. Então se cumpre a palavra do apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E aleluia! Você, meu irmão, minha irmã, é um abençoado, uma abençoada em nome de Jesus. Porque você faz a obra do Senhor, Deus te ama, Deus faz morada em sua vida. Então não duvide, nunca se sinta inferior, nunca se sinta incapaz de fazer algo que Deus está colocando no seu coração, que Deus está te dando a sabedoria para você fazer. Vai e faça, porque Deus é contigo. Deus repreenderá toda ação do maligno, Deus vai abrir todas as portas, Deus vai iluminar o seu caminho, mas vá e faça a obra do Senhor. E qual é essa obra? Já acabei de dizer, seja pregar, orar, ensinar, visitar, ajudar alguém nas suas necessidades, seja como for, mas todas elas se resumem numa só: testemunhar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Testemunhar que Jesus salva, cura e liberta. Meu irmão, minha irmã, Deus está lhe chamando para você fazer a obra dele. Seja determinado, tenha convicção, não tenha medo, não desanime, não fique inseguro. Essas coisas não pertencem a um homem, a mulher cujas vidas estão transformadas por Cristo Jesus, cujas vidas foram lavadas pelo sangue purificador, restaurador do Senhor Jesus. Então não duvide, porque se você tem dúvida, se você tem insegurança, então você vai orar, Jesus, tira isso de mim, porque eu quero ter a certeza de que o que estou fazendo é o que o Senhor confiou a mim. Amém, aleluia, glória a Deus. Tem essa convicção. Porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre com Deus. Você quer permanecer para sempre com Deus? Faça a vontade dele, vá trabalhar, anuncie, ajude o seu pastor, ajude a sua igreja, ajude-me a mim como pastor da igreja metodista Suzano, povo de Suzano, vamos lá, e eu dou glórias a Deus, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, tenho pessoas comprometidas com o reino de Deus, pessoas que estão avançando o reino de Deus junto comigo, para nós ganharmos almas para Jesus, para que a igreja metodista Suzano seja uma igreja segundo o coração do Senhor Jesus, como nessa cidade, Suzano, há outras igrejas segundo o coração do Senhor Jesus. Eu creio nisso, eu oro e agradeço a Deus por elas. Eu não tenho crise de denominação, não. Eu louvo ao Senhor. Abri uma igreja, está cheio de gente para glória ao Senhor, então glória ao Senhor. Aleluia, glória ao Senhor. Mas pastor, abriu ali próximo da gente, está cheio, glória ao Senhor. Está ganhando almas, está salvando almas, eles estão fazendo a vontade de Deus. E nós estamos fazendo o quê? Nós temos que fazer também. Mas eles estão fazendo de um jeito, não interessa, nós temos um jeito. Cada igreja tem o seu chamado de Cristo para uma determinada obra. Amém? Aleluia! A certeza de fazer a vontade do Senhor. Primeiro, é entender o chamado de Deus. Que Deus em Cristo está te chamando para testemunhar sobre a salvação em Cristo. Segundo, é que no seu chamado você vai entender a sua obra, você vai entender o que você tem que fazer para a expansão do Evangelho. Então que você seja uma pessoa determinada, convicta, sem medo, sem inseguranças, mas seguro no Senhor. Faça porque Deus é contigo, faça porque as demais coisas
Deus vai lhe dar. As suas preocupações, Deus vai sanar. O seu medo, Deus vai curar. Mas você precisa ter fé. Você precisa ser um homem, uma mulher transformado. E se você ainda não se converteu nessa hora, então que se converta, que hoje seja o momento de você entregar sua vida para Jesus. O que é entregar a vida para Jesus? Dizer: Jesus, faz morada em mim. Jesus, seja o Senhor da minha vida. Jesus, eu te amo. Não há nada mais especial do que o Senhor na minha vida. Isso é entregar a vida para Jesus. Faça isso nessa noite, meu irmão, minha irmã. E eu digo para você que tem frequentado a igreja, entregue sua vida para Jesus. Porque se você não entende o chamado para a sua vida, se você não tem certeza, se você não tem coragem de fazer uma obra, a obra é levar o evangelho além das barreiras das quatro paredes da igreja, então você precisa se converter. Porque a palavra no evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso é uma obrigação que Jesus nos dá. A obrigação de Jesus não é opressora, ela é amorosa, é um convite, mas ainda assim é algo que nós somos chamados para falar de Jesus. E você tem cumprido isso na sua vida? Pense sobre isso e que Jesus te deu o discernimento, te dê sabedoria e coragem para que você viva segundo a vontade dele. Terceira lição, para se compreender se você, meu irmão, minha irmã, está fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso em Cristo Jesus. E aí está a segunda lição, o segundo entendimento para nós, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 24 e 27. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, dos versos 24 e 27. Diz assim, e aí Paulo está dando testemunho do seu ministério e do seu chamado. E isso é tremendo. Olha só o que ele diz. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente e muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Glória a Deus! Olha que palavra! Olha que determinação em fazer a obra do Senhor! Olha que exemplo para nós, olha que exemplo para você, meu irmão, minha irmã. Você está fazendo o que na igreja? Você está fazendo o que na sua vida cristã? Você está dormindo? Você está comendo a toda hora? Você acha que é o que a vida cristã para você? Como é que você acha em ficar na sua casa, depois do culto de domingo, passar a semana inteira sem aparecer na igreja, e vai aparecer no domingo, e se for no outro domingo? O que você acha que faz a vontade do Senhor? Você acha que isso é agradável ao Senhor? Olha a vida de Paulo. Olha o que ele abriu mão. Um homem da classe média de Jerusalém. Um homem que aprendeu aos pés dos maiores e melhores religiosos ali em Jerusalém. Conhece toda a Bíblia hebraica, todo o Pentateuco, os escritos, os profetas. Um homem que aprendeu o grego e possivelmente latim também. Um homem que poderia transitar pelo mundo inteiro. Poderia ter sua vida confortável. Era um fazedor de tendas. Tinha uma profissão que naqueles dias era uma profissão rentável e de respeito. Ele abriu mão. Ele abriu mão dessas coisas do mundo para fazer a vontade de Cristo. Ele abriu mão das coisas do mundo porque ele, fazendo a vontade de Cristo, ele permanecia em Cristo para sempre. Jesus o sustentaria para sempre.
Ele está então defendendo ali na igreja em Coríntios, uma cidade da Grécia moderna hoje, e ele então está escrevendo a carta para os coríntios que questionavam, em determinado momento estão questionando a autoridade apostólica dele. Ele está dizendo que em fazer a vontade de Deus é vencer os sofrimentos da vida. A terceira lição que nós aprendemos, que aquele que tem a certeza de fazer a vontade de Deus, ele vence os sofrimentos da vida. O que é vencer? Deixar de sofrer? Não. Porque os sofrimentos virão. Nesse mundo, Jesus falou, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por nós. Amém. Então nós teremos aflições. Ficaremos doentes. Sofreremos injúrias. Talvez assalto. Essas coisas que nós vemos na sociedade. Sociedade pecaminosa. Sociedade que adora o diabo e não adora Cristo. Se adorasse Cristo, muitas das situações e das violências estariam sanadas, resolvidas, mas não querem isso. Então Paulo está dizendo para aquela igreja que o ministério que ele tem não é um ministério qualquer, é um ministério que está sobre o poder de Deus. A certeza que você deve ter em fazer a vontade de Deus é saber que os sofrimentos da vida não impedirão a sua caminhada cristã, não impedirão a sua vida com Jesus, não impedirão você de falar do Evangelho do Senhor. E se os sofrimentos da sua vida estão lhe impedindo essa caminhada, então você tem que refazer a sua vida com Cristo. Porque olha o exemplo de Paulo, ele está dizendo, ele sofre na mão dos judeus, sofre na mão dos gentios, que são os não-judeus, sofre na mão dos falsos irmãos, quer dizer, alguns que pareciam ser cristãos e não eram, e se voltaram contra ele. Ele sofre as dificuldades da natureza, fúria do mar, fúria do rio, deserto, chuva, calor, essas coisas da natureza que impede a caminhada do ser humano. E ele também fala do seu sofrimento pessoal, passa fome, passa sede, passa nudez. A nudez aqui é ter quase nenhuma roupa, porque as roupas se acabaram, não tem como comprar, não tem onde arrumar. Sem contar que Paulo já foi preso. Então Paulo, ele falou, eu passei por tudo isso, mas eu continuo na obra. Eu continuo na certeza de fazer a vontade de Deus. E você que está aí me assistindo, fica se lamentando. Talvez você está falando, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Não sei. Não sou vidente. Mas uma coisa eu sei na sua vida, que se você se entregar para Jesus, se você se derramar para Jesus, Ele vai te dar a vitória sobre essa dificuldade. Isso eu creio e isso é fé. Se você tiver fé, você vai entender e vai dizer um amém aí, você vai dizer um glória a Deus. Senão você vai pensar assim, nossa, então eu preciso refazer a minha vida. Você precisa refazer a sua vida, porque a palavra diz, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece com Deus para sempre. A salvação é aqui, a salvação é no reino celestial. Meu irmão, minha irmã, você tem certeza que está fazendo a vontade do Senhor? Você tem certeza que a sua vida com Jesus está correta? Você tem certeza que está falando do Evangelho do Senhor Jesus? Você está orando por alguém? Você está falando do amor de Jesus para alguém? Ou volta a dizer, a pessoa em desespero está mandando um zap para você e você está, meu irmão, eu também estou aqui desesperado, não sei o que fazer. Você está assim? Então você precisa se converter. Pastor, como é que você fala isso? Eu estou há anos na igreja, você não aprendeu nada. E se você não quer acreditar em mim, leia a palavra do Senhor. Leia a palavra de Deus. Porque certamente o Espírito de Deus vai falar ao seu coração, ele vai falar, pode se converter, para com o que você está fazendo. Por isso, quando nós somos chamados pelo Senhor, nós temos que orar e dizer, Deus, faça-se a tua vontade e não a minha. Revela o teu querer. Meu irmão, minha irmã, sai desse ostracismo, sai dessa vida monótona, sai dessa vida religiosa e viva uma vida intensa com o Senhor Jesus. Viva uma vida alegre, uma vida saudável espiritualmente, moralmente, fisicamente.
Viva com o Senhor. Sofrimento, volta a dizer, nós teremos, mas eles vão passar. E se não passar, e se é hora de ir para a eternidade, glória a Deus. Glória a Deus. A morte é só um caminho para Jesus. Você crê nisso? Porque se você não crê, vai ler a palavra de Deus. E aprenda mais do Senhor. E vá para uma igreja e adore Cristo lá. E veja a manifestação do poder de Deus sobre a vida do povo da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Deus seja contigo, Deus transforme a sua vida, que você entenda a vontade que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Abra seu coração, saia dessa religiosidade, quebra essa vida. Diga, Jesus, muda a minha vida, muda a minha forma de pensar, de falar. Meu irmão, faça isso, você vai ver o quanto você vai viver abençoado. Leia a palavra que foi lida aqui, a palavra de Atos, lê todo o livro de Atos, lê toda a carta de Paulo aos Coríntios, a 1ª e 2ª Coríntios, vai lendo todo o texto da palavra do Senhor, você vai ver que tanto Paulo como outros servos de Deus passaram por inúmeras dificuldades, mas eles não desistiram. Não desista, meu irmão, minha irmã, porque Cristo não desistiu de você. Cristo morreu na cruz, ressuscitou por você, por mim, por todos nós. Então faça a obra do Senhor, saia dessa vida monótona, para de ficar reclamando, vai adorar o Senhor, vai falar da salvação em Jesus, ajude as pessoas a encontrar Jesus, porque senão você vai ficar para trás. Senão você vai para a igreja e vai achar que a igreja não é a mesma coisa, é só um clubinho de bate-papo, de desfile de moda, de alimentação, seja o que for. Se você acha que a igreja é isso, você está perdendo tempo e vai se perder no tempo. E Deus não quer isso para a sua vida, mas é uma escolha sua. Faça a vontade do Senhor. Amém. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração para a honra e glória do Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, lhe agradeço, Senhor, porque nesta hora o Senhor mais uma vez falou aos nossos corações pela tua gloriosa palavra. Obrigado, Senhor, por nos salvar de todo pecado. Obrigado, Senhor Jesus, por nos livrar de todo mal e repreender o maligno que tenta nos derrubar. Senhor Jesus, toca nessas vidas que agora me assistem. Repreenda todo mal sobre a vida delas. Derrama da tua paz e do teu amor, que eu sei que só tem derramado e derrama muito mais. Cura aqueles que são enfermos fisicamente, cura aqueles que são enfermos da alma. Cura, Senhor, de toda enfermidade esse teu povo, em nome do Senhor Jesus. Ó Senhor, incomoda esses irmãos que estão inseguros, que acham que sua vida está correta, que eles entendam o chamado do Senhor para a vida deles. Ó Senhor, incomoda esse irmão que o Senhor está tocando agora para que ele lhe aceite como o único Senhor Salvador. Mude essa forma de pensar, de falar, de agir, porque não condiz com o Senhor, é do mundo. E o mundo passa, com concupiscência passa desse mundo, mas a tua palavra diz: aquele que faz a vontade de tu, ó Deus, permanece para sempre com o Senhor. Deus poderoso, abençoa esses lares para que haja paz. Repreenda toda discórdia, todo ódio, repreenda todo esse mal que está na vida dessas famílias. Ó Deus poderoso, cura os que estão enfermos, que estão nos hospitais. Tira eles dessa situação, Senhor. Em nome de Jesus, que venha logo essa vacina, ó Deus, segundo o teu propósito, da cura desse vírus, para que possamos ter nossas vidas normal novamente. Ó Deus poderoso, Senhor amoroso, abençoa, salva, cura e liberta esse meu irmão, minha irmã, Senhor. Que ele então viva nessa noite, continue a viver nessa noite uma experiência única com o Senhor Jesus Cristo amado. Que ele entenda que o Senhor tem um chamado para a vida dele, para fazer a tua obra e levar esse evangelho salvador a todas as pessoas. Ó Jesus amado, obrigado por ser o caminho, a verdade e a vida que precisamos. Amém, aleluia, glória a Deus, amém. Você crê nisso? Então viva na paz e no amor de Cristo a cada dia mais. Deus é contigo aonde quer que você andar, meu irmão, minha irmã. Não duvide, tenha fé. Fé somente, Deus só quer fé de você, não quer nenhum sacrifício, não vai fazer jejum de 30 dias, não vai fazer propósito, não vai inventar moda daquilo que Deus não está mandando você fazer, daquilo que não está na palavra. Tenha fé somente, entregue sua vida a Cristo e viva o novo de Jesus para sempre. Amém.
Fica na paz e no amor do Senhor. Deus permitindo, quinta-feira estaremos aqui junto novamente, ministrando uma palavra do Senhor, naquilo que Deus ministrar no meu coração, que o Espírito de Deus ministrar no meu coração, certamente ministrarei para você, meu irmão, minha irmã. Estamos juntos nessa caminhada, juntos com Jesus. Fica na paz e no amor do Senhor. Até mais. Tchau.